Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. O evangelho que nós acabamos de escutar nesta manhã de sexta-feira apresenta Jesus percorrendo o mundo. Algumas pessoas estão começando a conhecê-lo. O seu nome se espalha de região a região, chega a Herodes, que mandou degolar João. E Herodes está pensando que Jesus é João que ressuscitou. Tentam calar a voz do profeta. Herodes cala a voz de João. Porém, o Pai manda o seu Filho, que é mais que profeta. É nosso Deus, é nosso Rei, é nosso Salvador. E a voz de Cristo permanece presente, seja pelo Evangelho, seja pela Igreja. Irmãos e irmãs, todos nós participamos da missão de Cristo. Uma vez batizados, nós assumimos o chamado tríplice munus de Jesus, que é o munus sacerdotal, profético e real. Pelo batismo nós somos também sacerdotes, vivemos o que se chama de sacerdócio comum aos fiéis. Jesus é o sacerdote que se oferece ao Pai, que se sacrifica no altar da cruz
todo o povo é sacerdotal, porque nós também nos ofertamos ao Pai. Nós também queremos oferecer o nosso sacrifício a Jesus. E quando nós oferecemos a nossa dor, o nosso sacrifício, Deus transforma a nossa oferta, o nosso sacrifício. Transforma a dor em alegria, a cruz em ressurreição, a lágrima em sorriso. Não deixe de ofertar a sua dor ao Pai, como Jesus. Jesus é sacerdote e veio fazer um povo sacerdotal. Ele é profético e vem nos ensinar como igreja, como comunidade, também como cristão, a sermos nós profetas. Aqueles que falam a verdade, que buscam falar a verdade para a conversão de todos. Jesus é rei e nos faz reis. Ele é rei porque ele se coloca a serviço de todos. Como as pessoas que têm cargo, para representar o povo por meio da política, deveriam servir o povo, não se aproveitar do povo. Então, exercer o munus real de Cristo por meio do nosso batismo é também se colocar a serviço de Deus e dos irmãos. Vamos pedir, queridos irmãos e irmãs, a graça de sermos nós, homens e mulheres que rezam, para aprender com Jesus a ser profeta, a servir, para aprender com Jesus a se oferecer como uma oferta agradável a Deus Pai. Queridos irmãos e irmãs, João Batista foi perseguido porque ele foi profeta, falou a verdade. Ele despertou o ódio, a vingança, a perseguição e isso levou à morte. Vamos pedir que Deus nos proteja de todo o ódio, de toda perseguição, de toda vingança. Vamos pedir a graça de não sermos nós vingativos. Iremos vencer essa tentação se nós formos semelhantes a Jesus, que é manso e humilde de coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.